Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Dani aqui para atualizar vocês sobre o que vem acontecendo em relação à imigração. E esse vídeo hoje, gente, ele vai ficar um pouco longo, mas ele vai ser bem explicativo para todos os imigrantes que moram aqui nos Estados Unidos, que pagam os seus impostos. Eu sugiro assistir esse vídeo até o final para entender o que é essa Big Beautiful Bill do Trump, que foi aprovada inicialmente na House, na Câmara dos Deputados. Aí foi para o Senado, passou por modificações no Senado e agora ela volta para a House, para apreciação da House. Caso a Câmara dos Deputados, a House, entender que o texto está ok, por exemplo, e for para votação final no plenário, a bill vai para a mesa do presidente Donald Trump para a assinatura dele e vira de fato lei. Claro que teve mudanças bem importantes na Big Beautiful Bill, que foi para o Senado, né, e que agora voltou para a House. É claro que também teve muitas polêmicas, eu acho que vocês estão acompanhando bastante, né, as polêmicas envolvendo essa bill, esse projeto de lei especificamente. O Elon Musk, ele é completamente contra, falou que isso ia aumentar muito a dívida dos Estados Unidos, que colocaria o país numa recessão. Muitos congressistas foram contra também, falando que isso vai cortar milhares de planos de saúde, na verdade eles falam milhões, né, de planos de saúde, de pessoas que precisam de planos de saúde aqui nos Estados Unidos, ou seja, é um projeto de lei bastante polêmico, mas é o projeto de lei que Donald Trump quer na mesa dele antes do 4th of July. Mas afinal, o que tem no texto que foi aprovado recentemente no Senado, né, através de reconciliação orçamentária, o que tem neste texto em relação à imigração e outras questões também que vão impactar diretamente a vida de quem mora aqui nos Estados Unidos, inclusive nós imigrantes que moramos aqui nos Estados Unidos. Nós preparamos um material para poder trazer para vocês todos os pontos para ficar mais fácil, tá? A gente fez um resuminho aí para facilitar o entendimento. Por isso que eu falei que o vídeo vai ficar um pouco longo. A gente vai falar de questões importantes que estão neste projeto de lei e depois a gente vai abranger a questão das taxas imigratórias, que são as emendas imigratórias que constam também nesse projeto de lei. A gente também vai falar o que ficou, né? Ou seja, qual foi o texto do Senado para as novas taxas imigratórias também. Então, acompanhe esse vídeo até o final para conseguir entender tudo direitinho. Vamos começar primeiro com um resuminho dos principais pontos, né? Vou colocar aqui na tela para vocês o que foi discutido. No caso, Lei de Cuidados Acessíveis, o Affordable Care Act. Neste caso, a proposta que foi aprovada primeiro na Câmara, na House, o projeto codificaria uma proposta do governo Trump que faria mudanças no processo de inscrição da Lei de Cuidados Acessíveis, incluindo limitar os períodos de inscrição, aumentar os requisitos de verificação e, na prática, acabar com a reinscrição automática para muitas pessoas. Acabaria com a possibilidade de certos imigrantes, incluindo refugiados, asilados e pessoas com status de proteção temporária, se qualificarem para subsídios federais. Proibiria a cobertura de cuidados de afirmação de gênero como um benefício essencial de saúde, o que também poderia impactar adultos cobertos pela expansão do Medicaid. Restauraria o financiamento federal para subsídios que reduzem os custos diretos para inscritos de baixa renda, mas isso poderia resultar em também questões, ou seja, em questões mais altas, em valores mais altos também. A proposta que foi aprovada esta semana no Senado, ou seja, hoje no Senado, né? A legislação não encurtaria o período de inscrição aberta, não acabaria com a inscrição ao longo do ano para americanos de baixa renda e não proibiria a cobertura de cuidados de afirmação de gênero, nem restauraria o financiamento federal para subsídios de compartilhamento de custos. Aumentaria os requisitos de verificação, embora com algumas diferenças em relação à versão da Câmara, e acabaria na prática com a reinscrição automática e limitaria a elegibilidade de certos imigrantes para subsídios também desses planos. Temos mais, gente. Segurança na fronteira. O que tinha na proposta da Câmara? O projeto previa dezenas de bilhões de dólares para a segurança da fronteira, incluindo a expansão e modernização do sistema de barreiras na fronteira. Forneceria financiamento para adquirir, construir ou melhorar instalações de alfândega e proteção de fronteiras, o CBP no caso, né? Investiria também em tecnologia para a vigilância da fronteira e detecção de drogas ilícitas. Alocaria recursos para a contratação e treinamento de milhares de agentes da patrulha de fronteira e outros funcionários, bem como para bônus anuais de retenção e incentivos de assinatura. Forneceria financiamento para a Agência Federal de Gestão de Emergência e também para reembolso de custos extras de segurança pública relacionados à proteção de residências
presidenciais. O que tem na proposta do Senado? A legislação contém muitas disposições semelhantes, embora alguns dos valores de financiamento sejam diferentes. Continuando, incentivos fiscais para empresas. Muita gente também aguarda muito isso na bill, né, na proposta que está agora na House novamente. O que estava na proposta da Câmara? O projeto permitia que empresas deduzissem integralmente no primeiro ano em que fossem incorridos os custos com equipamentos e pesquisa e desenvolvimento. Essas disposições expirariam após 2029. O projeto permitiria temporariamente que as empresas deduzissem imediatamente os custos de construção ou de melhorias em determinados tipos de edifícios, incluindo fábricas. O que consta na proposta aprovada hoje no Senado. A legislação tornaria permanente as disposições relativas a equipamentos e pesquisa e desenvolvimento. Permanentes, ali dizia, ó, na proposta da Câmara, que isso expiraria em 2029. Já nessa proposta aprovada hoje, ela ficaria de forma permanente. A dedução imediata para a construção de edifícios permaneceria temporária. Dedução de juros de empréstimos para o carro. O que constava na proposta da Câmara? Permitia que contribuintes elegíveis deduzissem até US$ 10.000 anuais em juros de empréstimos para carro de 2025 a 2028. O benefício fiscal começaria a ser gradualmente eliminado para contribuintes solteiros que ganhassem mais de US$ 100.000 e casais que ganhassem até US$ 200.000, isso por ano, tá, gente? Aplicaria também aos contribuintes que obtivessem empréstimos para carros a partir de 2025 e que comprarem veículos de passeio cuja montagem final tenha ocorrido nos Estados Unidos. E o que consta na proposta aprovada no Senado hoje? A legislação é semelhante à versão da Câmara, mas veículos usados, veículos off-road e veículos recreativos não se qualificariam para a dedução. Crédito fiscal para crianças, o que tinha na proposta da Câmara. O projeto previa aí um aumento do crédito fiscal por criança de US$ 2.000 para US$ 2.500 por filho, de 2025 a 2028. Para se qualificar, tanto os pais quanto a criança teriam que ter números de seguro social, ou seja, Social Security, né, number. Qual a proposta aprovada no Senado hoje? A legislação aumentaria permanentemente o crédito fiscal por criança para 2.200. Ó, gente, então lembra, na proposta da Câmara, iria de 2.000 para 2.500, tá? Por filho, de 2025 a 2028. Agora eles querem colocar um valor permanente de US$ 2.200 por filho. Para pais que declararem impostos em conjunto, apenas um precisaria ter o número de seguro social. Energia limpa. Essa aqui também deu bastante polêmica, porque o Elon Musk, né, foi totalmente contra. O que dizia na proposta da Câmara? Aceleraria os prazos para a eliminação gradual de créditos fiscais importantes para a energia limpa, encerrando-os no final de 2028. Inclui um novo conjunto restrito de exigências para empresas de energia que construam projetos solares, eólicos de baterias ou geotérmicos para a geração de eletricidade, com uma exceção para energia nuclear. Também recuperaria fundos não gastos do Inflation Reduction Act, mirando um programa de subsídios de US$ 27 bilhões na Agência de Proteção Ambiental e outros programas do Departamento de Energia. Qual a proposta que foi aprovada hoje no Senado? No caso, a legislação eliminaria um crédito fiscal consumidor para veículos elétricos até o fim de setembro e encerraria rapidamente os créditos fiscais que ajudam proprietários a reduzir o custo de eletrodomésticos eficientes em energia e painéis solares em telhados, acabando com eles já no próximo ano. Eita! Empresas que construírem novos projetos eólicos e solares para a geração de eletricidade precisariam colocar seus projetos em operação até o final de 2027 para poder reivindicar créditos fiscais, um cronograma mais acelerado do que a proposta da Câmara. Além disso, o texto prevê novos requisitos e um imposto especial para projetos, tornando muito mais difícil para desenvolvedores de energia renovável reivindicarem créditos para construir projetos eólicos e solares. Empresas que construírem novas usinas de geração elétrica com fontes de emissão zero, como nuclear, geotérmica ou hidrelétrica, poderiam reivindicar créditos fiscais de energia por um período mais longo. O texto do Senado é mais generoso em relação ao crédito fiscal que empresas poderiam reivindicar para a fabricação de baterias e energia limpa, embora elimine esse crédito para fabricantes de turbinas eólicas até 2027.
Teto da dívida. Isso também, gente, está gerando bastante polêmica, né. Por quê? Porque essa proposta de lei que foi aprovada na Câmara aumentaria o teto da dívida em 4 trilhões de dólares. Já a proposta que foi aprovada hoje no Senado aumentaria o teto da dívida em 5 trilhões de dólares, o que fala sobre a defesa, né. A proposta da Câmara acrescentaria aproximadamente 150 bilhões de dólares para fortalecer os programas de defesa do país, direcionando recursos para a iniciativa de defesa antimísseis, construção naval e munições, incluindo terras raras e minerais críticos. Reforçaria capacidades no Pacífico e melhoraria a capacidade de autodefesa de Taiwan. Financiaria programas voltados para melhorar a qualidade de vida dos militares, incluindo reformas em alojamentos militares, pagamentos suplementares do auxílio básico para a moradia, expansão de oportunidades educacionais e assistência para taxas de cuidados infantis, além de ampliar programas de apoio para licenciamento profissional de cônjuges de militares, o que diz a proposta que foi aprovada hoje no Senado. O pacote do Senado contém muitas disposições semelhantes, embora destine um pouco mais de recursos no total para iniciativas das Forças Armadas. Vale alimentação, food stamps, que muita gente acaba utilizando aqui nos Estados Unidos. O que dizia a proposta da Câmara? Estenderia o requisito de trabalho para pessoas entre 55 e 64 anos, assim como para os pais de crianças entre 7 e 18 anos. Exigiria que os estados, pela primeira vez, pagassem uma parte dos custos do benefício, pelo menos 5% e até 25%, dependendo de suas taxas de erro de pagamento. Obriga os estados a arcarem com 75% dos custos administrativos, em vez dos atuais 50%. Menos imigrantes, incluindo refugiados, pessoas aprovadas para asilo, vítimas de violência doméstica e sobreviventes de tráfico humano ou de trabalho, seriam elegíveis para o Vale Alimentação sob o projeto da Câmara. Agora, o que diz o projeto que foi aprovado hoje no Senado? A legislação exigiria que pais de crianças com 14 anos ou mais trabalhassem para manter seus benefícios, assim como veteranos, pessoas em situação de rua e ex-jovens em lares adotivos, além daqueles de 55 a 64 anos. Exigiria que estados com taxa de erro de pagamento iguais ou superiores a 6% pagassem pela primeira vez pelo menos 5% e até 15% dos custos do benefício. Obriga os estados a arcarem com 75% dos custos administrativos, em vez dos atuais 50%. A disposição sobre a elegibilidade de imigrantes, em grande parte, é semelhante da Câmara. Então, para imigrantes vai continuar a mesma questão no food stamps, tá? No texto final. Em relação à imigração, o que dizia a proposta da Câmara? O projeto criaria ou aumentaria taxas para imigrantes que solicitam asilo, autorização de trabalho, liberdade condicional humanitária e status temporário protetivo, assim como para a maioria dos processos judiciais de imigração, entre outras taxas. Forneceria financiamento para expandir a detenção de imigrantes, contratar e treinar agentes do Immigration Customs Enforcement, o ICE, e contratar juízes e equipe de apoio. Também financiaria o aumento das deportações. E o que diz a proposta que foi aprovada no Senado hoje? A legislação, em grande parte, é semelhante à versão da Câmara, embora certas taxas, como uma nova taxa para solicitantes de asilo, tenham valores diferentes. Segura essa informação que eu vou trazer a questão das taxas, tá, gente? Como que ficou? Mary Kay, que também é outro ponto bastante polêmico. Na proposta da Câmara, o que que dizia? Pela primeira vez na história do Mary Kay, que certos beneficiários entre 19 e 64 anos trabalhem, façam trabalho voluntário, se matriculem na escola ou participem de treinamento profissional por pelo menos 80 horas por mês. Impediria que os estados aumentassem os atuais impostos sobre prestadores de serviços ou criassem novos. Limitaria os novos pagamentos direcionados que os estados repassam a hospitais e outros prestadores a uma única taxa para estados, que expandiriam o Medicaid e a uma taxa maior para os que não expandirem o Medicaid. Reduziria os fundos federais correspondentes para estados que cobrem imigrantes sem documentos com recursos próprios e proibiria cuidados de afirmação de gênero no Medicaid e programa de seguro saúde infantil, e impediria que o Planned Parenthood recebesse fundos do Medicaid. O que diz a proposta aprovada no Senado? Exigiria que certos beneficiários entre 19 e 64 anos, além dos pais de crianças com 14 anos ou mais,
trabalhassem, fizessem trabalho voluntário, se matriculassem na escola ou participassem de treinamento profissional por pelo menos 80 horas por mês. Reduziria o limite dos impostos sobre prestadores em estados com expansão do Medicaid e limitaria tanto os pagamentos direcionados existentes quanto os novos. Inclui um fundo de alívio de 25 bilhões para hospitais rurais, restringiria a elegibilidade ao Medicaid para certos imigrantes, incluindo refugiados, e penalizaria estados com expansão que ofereçam cobertura de saúde a imigrantes sem documentos com recursos próprios. Impediria que o Parenthood recebesse fundos do Medicaid por um ano e proibiria cuidados de afirmação de gênero no Medicaid e no programa de seguro saúde infantil. Impostos sobre gorjetas e horas extras, que foi outro ponto que Donald Trump bateu bastante durante a sua campanha presidencial, lembra? Também está nessa legislação. O que dizia na proposta da Câmara? Eliminaria os impostos federais sobre a renda das gorjetas para muitos trabalhadores em empregos que tradicionalmente recebem gorjetas, permitiria que muitos empregadores horistas que recebem pagamento por hora extra deduzissem esse valor extra. Ambas as disposições estariam em vigor de 2025 a 2028. Indivíduos com alta remuneração que ganham mais de 160 mil dólares por ano em 2025 não se qualificariam. Mas afinal, como é que ficou essa questão da proposta das gorjetas no texto aprovado no Senado hoje? A legislação é semelhante à versão da Câmara, mas o Senado estabeleceria limite para esses benefícios fiscais, permitindo que empregados que recebessem gorjetas deduzam apenas até 25 mil dólares em renda de gorjetas e limitando a dedução para pagamento de horas extras a 12.500 para um trabalhador solteiro. Então, eles modificaram a questão das gorjetas e horas extras no texto final do Senado, viu, gente? Então, essa parte foi praticamente aí um resumo. A gente não colocou todos os pontos, mas a gente colocou os principais, né? Porque impacta a mim, que sou imigrante e moro aqui nos Estados Unidos, impacta você, que é imigrante e também mora aqui nos Estados Unidos, paga os seus impostos, tudo direitinho. Então, a gente quis fazer um resumão para que ficasse mais fácil o entendimento de vocês sobre o que é essa Big Beautiful Bill, que está gerando tanta polêmica e que agora segue novamente para a House. E a gente vai ter que realmente aguardar para ver como a House vai receber esse texto, se vai ter novas modificações ou não. Mas deixa eu voltar na questão das taxas imigratórias, porque essa questão é uma questão que muitos imigrantes também querem entender, se de fato nós vamos ter taxas para asilo ou não, porque hoje um processo de asilo não tem taxa imigratória, né? Então a gente vai trazer uma tabela, vai estar traduzida também para vocês verificarem as diferenças de taxa entre a proposta da Câmara, que foi inicialmente aprovada, e a proposta que foi aprovada hoje no Senado, para ficar mais fácil. Vou colocar aqui na tela para vocês vão acompanhando junto comigo. Primeiro, ó, gente, a questão de segurança interna, tá? E governo. No caso, a House tinha destinado para o Departamento de Segurança Interna 78,6 bilhões de dólares. O Senado já aumentou esse valor, foi para 130,2 bilhões de dólares. O Judiciário receberia, pela proposta da Câmara, 79,7 bilhões de dólares. O Senado diminuiu para 39,5 bilhões de dólares. Serviços, no caso, os serviços exército, né? Vamos colocar o exército americano, receberia 5 bilhões de dólares e o Senado agora está destinando 1 bilhão de dólares. Total, então, qual é o valor total que a House tinha destinado para o governo? 163,3 bilhões, tá? Envolvendo Departamento de Segurança Interna, Judiciário e também as Forças Armadas aqui dos Estados Unidos. Como que ficou o texto do Senado? Ficou em 170,7 bilhões de dólares, um pouquinho mais do que o texto que tinha sido aprovado na House anteriormente. Questão de taxas, Vitor, vamos para as taxas então? Questão de taxas para vocês conseguirem acompanhar junto comigo. Construção e manutenção do muro de fronteira, postos de controle do CBP, instalações do CBP. Tinha sido destinado 51,6 bilhões, agora foi para a mesma coisa, não teve nenhuma diferença, ó, nada. Continua 51,6 bilhões. Agentes e veículos de patrulha de fronteira e melhorias no centro de treinamento, tá? Neste caso, teve uma redução de 500 milhões. Tecnologia de fronteira e verificação, redução de 100 milhões.
Operação Stone Garden, que é um financiamento para agências, polícias estaduais e locais para apoiar a aplicação da lei de imigração. Eles tinham destinado 450 milhões e continua, tá? Processamento de fronteira, incluindo crianças desacompanhadas, permanecer no México e remoção acelerada. Destinados 2,1 bilhões. Teve uma redução de 100 milhões, tá? Entre o projeto da Câmara e o projeto do Senado. Processos contra estrangeiros, compensação de governos locais pela prisão de estrangeiros, combate ao tráfico e juízes de imigração. Teve um aumento de 50 não, 500 milhões, um aumento de 500 milhões, foi para 3, saiu de 2,8 bilhões e foi para 3,3 bilhões. Expansão da capacidade de detenção, permaneceu 45 bilhões de dólares. Aplicação e remoção, incluindo contratação de agentes do ICE, custos de transporte e detenção de famílias. De 26,7 bilhões da House foi para 29,9 bilhões no Senado, um aumento de 3,2 bilhões de dólares. Patrocinador que seleciona e abriga crianças desacompanhadas. Ó, eles tinham destinado 3,1 bilhões de dólares e agora no do Senado, zero. Redução, então, total do texto da Câmara. Reembolso de custos de imigração e fiscalização de fronteira estadual, 12 bilhões, já o Senado aumentou um pouquinho, aumentou 1,1 bilhão, totalizando 13,5 bilhões de dólares. Fundo de reembolso de custo do Departamento de Segurança Interna para fiscalização da fronteira. Não tinha sido incluído isso lá no projeto da House, mas no Senado, que foi aprovado hoje, eles colocaram 10 bilhões, gente. Então, aí tem mais um acréscimo de 10 bilhões. Apoio do Departamento de Defesa para imigração e fiscalização de fronteiras. O valor tinha sido destinado 5 bilhões lá no texto da House. No texto aprovado no Senado hoje, eles reduziram 4 bilhões, totalizando 1 bilhão de dólares, viu? Temos mais tabelinhas, né, Vitor? Acho que temos as tabelinhas aí das taxas, é isso? Deixa eu ver. Aplicações. Aumento de taxas sobre benefícios de imigração. Asilo, então, para aplicar para asilo. Atualmente a taxa é zero, tá? Aí eles colocaram como um valor de 1.000. Só sobe um pouquinho ali, Vitor, só para eu ver qual é a taxa de 1.000. É no quê? É projeto de lei da Câmara, tá, beleza. Projeto de lei da Câmara, então, eles tinham destinado $1.000 para a taxa de asilo. Já no projeto de lei do Senado, eles já diminuíram, ó, gente, de 1.000 foi para $100, viu? $100. Para quem tem casos de asilo pendente, né? Eles colocaram uma taxa de $100 por ano. Então, vamos supor, se o teu caso de asilo não foi julgado e você permanecer ainda aguardando a sua corte por anos aqui nos Estados Unidos, você vai precisar pagar $100 por ano. Esse valor, na verdade, estava no texto do Senado e vai continuar no texto da Câmara, tá? $100 por ano. Trabalho inicial, no caso, as autorizações de trabalho para quem pede asilo. Não tem taxa atualmente. A proposta da Câmara era de 550 e no Senado permaneceu $550 para solicitar autorização de trabalho para quem pede asilo aqui nos Estados Unidos. Para renovação da autorização de trabalho, também vai ser pago 550, aliás, 275. O Senado diminuiu, viu, gente? Porque a Câmara tinha pedido que permanecesse o mesmo valor. Então, Vitor, só sobe um pouquinho para mim, por gentileza, ali na primeira. Ó, é 550 então que ficou. Então, qualquer pessoa que solicitar asilo vai precisar pagar a taxa de $550 e quando for renovar a taxa, de acordo com o texto do Senado aprovada hoje, a taxa passou para 275, era 550, eles diminuíram para 275. Continuando. Status temporário protetivo, a taxa ficou $500 no texto da Câmara e permaneceu $500 no texto do Senado. No caso, para quem busca liberdade, para quem recebe liberdade condicional aqui nos Estados Unidos, eles tinham colocado ali uma taxa de 1.000 e permanece uma taxa de $1.000, tá? Trabalho inicial, para quem for, no caso, autorização de trabalho, para quem for, para quem tiver em liberdade condicional ou for de status temporário protetivo, $550 permaneceu a taxa nos dois textos, tá? Renovação, 275, mesma coisa do asilo. Então, quem vai renovar a sua autorização de trabalho porque tem uma liberdade condicional ou um status temporário protetivo, a renovação ficou $275 no texto aprovado hoje no Senado.
para SGIS, que é os vistos juvenis aqui nos Estados Unidos. A taxa, que até então tinha sido de 500, né, taxa para petição, que é o I-360, lembra que não tem custo hoje, tá? Para quem pede o visto juvenil nos Estados Unidos, não tem custo nenhum. No texto da Câmara, eles tinham colocado um valor de US$ 500 de taxa para solicitar o visto juvenil, e o Senado estipulou 250, ou seja, cortou pela metade a taxa para quem vai solicitar o visto juvenil aqui nos Estados Unidos. Temos mais. Taxa de integridade é a taxa sobre a emissão de vistos de não imigrante para não cidadãos pelo Departamento de Estado. Inclui vistos de estudante, trabalhadores com ocupações especializadas, trabalhadores agrícolas. Essa taxa é a taxa que é uma taxa nova, né, gente? Vocês podem ver ali que ela não existe, né? E no texto da Câmara eles tinham estipulado uma taxa de US$ 250 e o Senado permaneceu. Então vamos ter uma nova taxa para vistos de não imigrante, tá? Isso vale para vistos de estudante, vistos de trabalhadores temporários também. Vai ser uma taxa nova de US$ 250. Visto da diversidade, para poder fazer o registro, para você participar da loteria da diversidade, que hoje não tem custo nenhum, a Câmara tinha solicitado US$ 250, o Senado removeu. Então não tem taxa, vai continuar sem taxa pelo jeito. Para aplicar para o visto da diversidade, quando a pessoa, né, é sorteada na loteria da diversidade, a taxa hoje é de US$ 330. Eles tinham colocado o valor de 400, aumentando, né, no texto da Câmara. O Senado removeu, então, portanto, eu acredito que vai ficar a taxa normal de 330 ainda. Sobre o CBP, as taxas do CBP, né, que também teve aí um aumento significativo. A taxa de apreensão de estrangeiro, que é inadmissível aqui nos Estados Unidos, é uma taxa para qualquer cidadão estrangeiro inadmissível que seja detido entre os portos de entrada pela Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos. Uma multa civil de US$ 50 a US$ 250, de acordo com o Código dos Estados Unidos. A proposta, tanto da House quanto do Senado, fixou esse valor, gente, em 5.000. Então, vai ter uma multa de 5.000 para quem atravessar a fronteira dos Estados Unidos, tá? 5.000. Temos mais taxinhas. Menores desacompanhados, taxa para patrocinar ou para patrocinador reembolsar parcialmente o governo pelos cuidados de uma criança desacompanhada. Hoje não tem taxa nenhuma. Eles estavam querendo colocar uma taxa de US$ 3.500, porém isso foi removido do texto do Senado. Patrocinador também de menor desacompanhado. É uma taxa reembolsável para patrocinador garantir a presença desse menor nas audiências do Tribunal de Imigração. Não tem taxa, a Câmara tinha pedido 5.000, o Senado removeu essa taxa. Olha, tivemos remoções de taxas, hein? Continuando, temos mais, Vitor? Temos. Meu Deus, eu falei que ia ficar grande, gente, mas enfim, temos mais uma moção para continuar uma audição. No caso, taxa para qualquer não cidadão que solicite e obtenha uma continuação por um juiz de imigração para cada uma dessas continuações, ou seja, pessoas que pedem, né, para apelar às decisões de juiz. Até então, não tem valor essa taxa, eles estavam querendo colocar uma taxa de US$ 100, mas o texto foi removido, tá, gente, do Senado, do texto do Senado. Para o Green Card, taxa de inscrição, taxa para não cidadãos que tenham um pedido de ajuste de status de residente permanente legal julgado num processo de imigração, ou seja, quando um juiz estabelece que você pode solicitar um Green Card e fazer o seu ajuste de status. Até então, esse valor é de US$ 1.440, é o valor atual da USCIS. Eles estavam querendo fixar um valor de 1.500 e o Senado permaneceu com o valor de 1.500. Então, essa taxinha vai aumentar para quem conseguir o Green Card através de um tribunal de imigração. Renúncia de inadmissibilidade, taxa para não cidadãos cujo pedido de renúncia de motivos de inadmissibilidade for julgado em um tribunal de imigração, ou seja, o perdão, gente. Até então, o valor para você solicitar o perdão é de US$ 1.050, de acordo com a USCIS. Eles queriam continuar com esse valor sem isenção de taxas, então o valor permaneceu US$ 1.050, tanto no texto da House quanto no texto do Senado. O status temporário protetivo, a taxa para não cidadãos cujo pedido de status temporário protetivo for julgado em um tribunal de imigração. Neste caso, eles tinham um registro inicial de US$ 50 e eles aumentaram esse registro agora para US$ 500, tanto no texto da House quanto no texto do Senado. Taxa de depósito para apelação de imigração, ou seja,
taxa para você apelar de uma decisão de um juiz. Até então o valor é de US$ 110. A House tinha colocado, estipulado um valor de US$ 900 e o Senado permaneceu com este valor de US$ 900. Temos mais, Vitor? Temos. Temos a parte de apresentar um recurso de uma decisão de qualquer autoridade julgada em um caso disciplinar de praticante de caso. É uma taxa para qualquer profissional que apresente um recurso de uma decisão de um oficial em um caso disciplinar. Neste caso, eles tinham estabelecido que seria de 1.325 e o Senado permaneceu com a taxa de 1.325. Essa taxa anteriormente era de US$ 675. Apresentar uma moção para reabrir ou reconsiderar um caso num tribunal de imigração. US$ 145 era o valor, né, com o Tribunal de Imigração, ou nas apelações era 110. Eles aumentaram na House para 900 e no Senado eles permaneceram com 900. Então nós vamos ter um aumento significativo dessa taxa para reabertura de casos aqui nos Estados Unidos. Apresentar um pedido de suspensão de deportação num tribunal de imigração. Até então, a taxa de biometria é de US$ 100, né, mais US$ 30. Eles querem aumentar para US$ 600, tanto na House quanto no Senado. Então, no Senado, eles permaneceram com 600. Essa taxa vai aumentar bastante, viu? De 100 para 600 é bastante coisa. Cancelamento, taxa para qualquer não cidadão que apresente um requerimento à imigração para um pedido de cancelamento de remoção para certos residentes permanentes legais. É uma taxa de US$ 100, né, mais 30. Neste caso, eles pediram US$ 600, aumentando essa taxa de 100 para 600, e o Senado também manteve 600. Cancelamento, taxa para qualquer não cidadão que apresente um requerimento à imigração pedindo cancelamento de remoção. Também, aqui era uma taxa de 1.130, aliás, 130, né, a taxa de biometria, foi para 1.500 no texto da House e permaneceu em 1.500. Nossa, gente, vai aumentar bastante essa taxa, hein? De 100 vai para 1.500, meu Deus. E também temos aqui taxa para qualquer estrangeiro que seja deportado por faltar uma audiência. Até então, não tem taxa sobre isso. Eles fixaram agora uma taxa de US$ 5.000. Então, se você tiver uma corte, você faltar essa corte, agora você vai pagar uma taxa de US$ 5.000 e esse valor permaneceu no texto do Senado também. Nossa, foi coisa, hein? Meu Deus do céu. Tivemos aí vários aumentos significativos. Vocês viram que tiveram aumentos de taxas significativas. Tanto o texto da House inicialmente, como o texto do Senado, muitos permaneceram com a mesma taxa, viu, gente, na questão de imigração. Então, vai modificar bastante para os imigrantes que buscam vários tipos de processos humanitários aqui nos Estados Unidos: asilo, TPS, liberdade condicional. Vai ter várias taxas que vão aumentar significativamente. Vale ressaltar, gente, que esse texto, então, foi aprovado hoje, tá? Por reconciliação orçamentária no Senado. O vice-presidente, o Vance, ele que votou para desempatar no final, então deu de 51 a 50, foi bem apertadinho mesmo a votação. Agora esse texto vai para a House analisa novamente, se eles fizerem alguma ponderação, se eles modificarem alguma coisa, por exemplo, vai precisar voltar para o Senado para uma aprovação final e depois retorna para a House para a última aprovação, então vai para a mesa do presidente Donald Trump. Agora, se a House olhar o texto que veio do Senado hoje e dizer, não, concordamos com tudo, não vamos realmente modificar nada, aí a House aprova, aprovando, vai já para a mesa do presidente Donald Trump e vira lei, viu, gente? O presidente Donald Trump, inclusive, ele comemorou, né, a aprovação da Big Beautiful Bill no Senado, e agora ele espera que realmente os congressistas da House sejam chamados antes, eu falo Thanksgiving, mas é 4th of July, antes do 4th of July, eles vão chamar, então, esses congressistas para votarem também, votando tudo certinho, o texto que foi para a House, aí vai para a mesa do presidente. Eles querem que realmente isso que isso acabe chegando na mesa do presidente antes do feriado do 4th of July, mas eu não sei não, viu, gente? É muita polêmica ainda em relação a isso, mas enfim, vai impactar em muitas coisas, não só em imigração, vai impactar também em vários outros setores, viu? Inclusive a questão de carros elétricos. Eu tenho carro elétrico, eu sei que muitas pessoas têm carros elétricos aí também nos Estados Unidos, e a gente ganha aquele incentivo de US$ 7.500, né, no nosso imposto de renda. Isso cairia de certa forma, né? Enfim, gente, é muita coisa para discutir, mas vamos ficar de olho como que a House vai receber esse texto do Senado e se de fato nós vamos ter já aí uma aprovação, né, em tempo recorde antes do 4th of July, que é na sexta-feira.
Bom, esse é o resumão, ficou um vídeo super longo, mas pelo menos ficou bem explicativo para vocês, falando mais sobre a questão da Bill, porque eu sei que muitas pessoas têm dúvidas e querem entender um pouquinho mais as polêmicas em volta da Big Beautiful Bill, então tá aí para vocês um resuminho mesmo, para que vocês possam compreender. Se você gostou, deixa o like para ajudar a Dani, porque foi muita informação, mas eu quis fazer tudo de uma vez só para poder ajudar vocês. Deixa o like, se inscreva no canal, que eu tô sempre divulgando tudo o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos de forma atualizada e de forma também fácil e rápida para vocês entenderem e ficarem muito bem informados. Então deixa o seu like, se você deixou, meu muito obrigada. Se você não deixou, deixa aí para ajudar a Dani. Seja um inscrito do canal, ativa o sininho para você sempre ser notificado quando entrar um vídeo novo por aqui. E se puder, me segue lá no Insta, que lá também tem muito conteúdo importante sobre os Estados Unidos. Eu fico por aqui, gente. Assim que tiver mais alguma outra informação, pode deixar que eu compartilhe com vocês aqui no canal. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.